Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Essa quinta-feira, o golpe rodoviário, o Capitólio rodoviário, que os bolsonaristas tentaram emplacar aí desde a segunda-feira, o resultado das eleições na noite do domingo, ele está a cada hora e cada momento mais esvaziado. Imagina-se que até amanhã, sexta-feira, não haverá mais nada. Lembrando que na segunda-feira nós chegamos a ter 20 dos 27 estados com estradas, vias bloqueadas. Nessa altura, segundo as informações, nós temos ainda bloqueios em 7 estados, mas são 30 deles são parciais e só duas rodovias esse bloqueio continua sendo total. Obviamente, o bolsonarismo pode, em alguma instância, voltar, os apoiadores do Bolsonaro podem mais adiante voltar, mas o que parece no momento é que há uma dispersão e há uma recolocação deste movimento, que a gente sabe e tem percebido que não tem nada de espontâneo, já que a gente assistiu aí, por exemplo, lugares com banheiro químico, com comida e bebida à vontade, e até com alguns guindastes levando, exibindo a bandeira brasileira, o que não dá para imaginar que um caminhoneiro com seus parcos rendimentos seja capaz de alugar um guindaste para colocar no meio da estrada em nome da defesa do Brasil e da acusação da fraude eleitoral. Ao mesmo tempo, enquanto vai se dispersando esse movimento nas rodovias e ele vai se concentrando em outros lugares, né? Também a gente teve ontem esses patéticos pedidos de intervenção militar na porta dos quartéis, com aquele momento, vamos dizer assim, mais indigno de todos, que foi a saudação nazista numa cidade do interior de Santa Catarina. Mas enquanto isso vai se dispersando, esse momento vai perdendo força, a caravana da transição vai passando, né? Hoje, o Geraldo Alckmin, que foi nomeado pelo Lula para conduzir a transição, teve duas reuniões importantes. Uma delas foi com o relator do orçamento para decidir como será o futuro aí, e principalmente para conseguir garantir que a partir de janeiro o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, continue a pagar os R$ 600 e não os 450 que tinham sido previstos pela equipe do Paulo Guedes. E na sequência ele teve uma reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e constam aqui notícias de bastidores que o Bolsonaro, apesar de todo o discurso da defesa aí dos protestos, da resistência, ele foi lá e pediu para ter uma breve reunião com o Alckmin e se disse à disposição, pronto para cuidar da transição. Mas também outra notícia de bastidor que rolou muito hoje ao longo do dia em Brasília foi que o Bolsonaro não está muito feliz com Ciro Nogueira, porque no domingo o Ciro Nogueira já fez um gesto em relação admitindo a derrota do Bolsonaro na eleição. Na segunda-feira ele fez novos pronunciamentos e o Bolsonaro esperava dele um pouco mais de resistência. Na verdade, o grupo ideológico do bolsonarismo, segundo consta, queria tumultuar esse processo de transição que é previsto em lei. É uma lei que define como deve ser esse processo nos 2 meses finais do ano, até a tomada da posse do novo presidente no dia 1º de janeiro. Mas mesmo assim eles queriam tumultuar e queriam até indicar o Braga Neto para cuidar disso aí, ou para não cuidar disso aí. No fim, a ala política e principalmente o Centrão, que já está de olho em como vai se colocar nessa nova realidade, conseguiu emplacar ali os principais nomes do lado do Bolsonaro dessa equipe de transição. Então, esses são assim, os bastidores mais novos, mais recentes desse processo, que anda muito complicado. Mas a gente vai discutir isso tudo aqui hoje, quer dizer, como a gente deve encarar esses dias de protestos dos apoiadores de Bolsonaro, o que virá pela frente, o que o Lula vai enfrentar, e o que se pode esperar também dessa composição de um governo do PT a partir do resultado tão apertado da eleição de domingo. Para participar desse programa hoje, para debater esses assuntos com a gente recebe hoje a professora Joyce Martins. Ela é cientista política da Universidade Federal de Alagoas e coordenadora do Observatório da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. Professora Joyce, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vinda. Boa noite, eu agradeço a participação aqui no programa de vocês. E para também, obviamente, com quem eu tenho a honra de 15 em 15 dias dividir esse programa, eu tenho aqui a Fabíola Mendonça e o Maurício Tuzvou. Fabíola, boa noite.
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Maurício. Boa noite, Sérgio, Fabiola, professora. Professora Joyce Martins, a gente tem, quer dizer, o Brasil tem discutido, não só o Brasil, mas o mundo também, essa semana, como sabe, eu estou fora do Brasil, tenho acompanhado aqui a cobertura internacional e, inclusive, participado aqui também de alguns debates em Portugal. A grande dúvida é o seguinte: o que representa este movimento, esses protestos bolsonaristas? Isso quer dizer o quê? Que força que isso tem? Isso é algo passageiro, uma reclamação pontual que tende a se diluir? Isso mostra que o Bolsonaro, que eu queria diferenciar aqui desse movimento da extrema-direita, continuar sendo um ator importante no jogo político. Qual é a leitura que a senhora faz e fez até agora destes dias de tumulto e baderna provocado aí por esses, vamos dizer assim, patriotas que sempre defenderam a liberdade de vir, o direito ao trabalho? Lembrando, eu queria só, professor, antes de tudo, fazer só um comentário rápido, que esses mesmos agora que bloquearam a estrada, impedem o envio, impedem o andamento da economia, o fluxo na cidade, são os mesmos que reclamavam do isolamento social, do lockdown, porque tinha que tocar a vida, o Brasil não podia parar. Bem, agora o Brasil pode parar. Professora? Muito bem lembrado, Sérgio, né? O pessoal que age muito por conveniência, é um movimento da conveniência, como tudo parece ter se tornado hoje em dia. Até a realidade da conveniência, né? Eu não quero aceitar o resultado das eleições, então me é conveniente pensar que a urna foi fraudada, que o ministro Alexandre Moraes foi preso. É um movimento da conveniência e que acontece nos subterrâneos do mundo virtual, ou seja, num espaço realmente difícil da gente chegar, da gente poder construir um espaço público que precisa da pluralidade de ideias, a gente precisa saber quais são as ideias que estão em jogo, até para poder compará-las, contrastar essas ideias, né, e mostrar, olha, isso aqui não é condizente com a verdade. A partir do momento que o debate se desloca para esse mundo virtual, a gente fica sem possibilidade de discussão, né? Há uma redução aí do debate público que já vinha acontecendo, não é um movimento que a gente vê só agora, já vinha acontecendo desde 2018, e eu acho que as manifestações são, de certo modo, esperadas, porque além da desestabilização das instituições democráticas, o que o bolsonarismo veio fazendo foi também uma erosão dos valores democráticos. Então, isso é muito complicado, isso é muito difícil. O Bolsonaro pode ser que ele não consiga manter a força dele como a liderança desses manifestantes, mas a gente está vendo muito nitidamente que houve uma erosão dos valores democráticos, né, que não se sabe mesmo o que é democracia, uma confusão aí de democracia com vontade da maioria, e na hora que aparece a vontade da maioria nas urnas, não se quer referendar isso, né? E ao passo que passaram 4 anos dizendo que aquela frase do Bolsonaro, né? As minorias têm que se curvar à maioria, e não é isso. A democracia que a gente tem, a democracia moderna, é um regime que pensa também nas minorias, as minorias precisam de proteção nesse regime, é um regime contra as tiranias, e o momento que a maioria deve ser realmente obedecida, né, digamos assim, que deve ser aceita essa vontade, é no momento do voto. Esse é o momento que a maioria tem para dizer o que quer, que tem para dizer quais os rumos que a nação deve tomar. E nesse momento, né, aí como nós já vimos dizendo há muito tempo, olha, a questão de vocês não é simplesmente defender a maioria, lá em 18 a gente já dizia isso, né, há uma questão aí antidemocrática muito forte, a gente vê isso com evidência clara, total, nessa manifestação aí contra o que foi tirado nas urnas, contra a vontade popular. Eu preciso deixar isso muito claro. Essa manifestação é contra a vontade popular, né? Contra a vontade da maioria dos brasileiros. Eles estão agindo, esses que se dizem patriotas estão agindo contra a soberania popular, que é dada a partir do voto. Professora, boa noite. A gente viu na terça-feira, 48 horas depois, praticamente, do resultado das urnas, o presidente Bolsonaro se pronunciar. E na fala dele, de 2 minutos, uma fala muito curta,
ele falou praticamente para esses apoiadores mais radicais. Você não viu, né, no discurso dele, uma fala para os 58 milhões de brasileiros que votaram nele. Eu queria lhe ouvir em relação a essa liderança, né, que Bolsonaro vai exercer ou não, né, a partir que quando deixar o cargo, né? Se essa liderança, se ele realmente vai se manter como líder de massa, né? A senhora acha que o capital político que as urnas conferiram a ele, né, com mais de 58 milhões de votos, será mantido, né? Ou tende a dissolver, né? Qual o futuro de Bolsonaro depois que deixar o cargo, sem a estrutura do governo, sem o poder da caneta? É possível que ele, de fato, seja uma liderança de massa, ou essa liderança vai se dissolver e ele vai continuar falando para essa, né, essa minoria de radicais? Bom, Fabíola, eu acho que é importante a gente lembrar que existe no Brasil o chamado eleitor volátil, eleitorado volátil, que também a gente vê na América Latina, em países que não têm o sistema partidário tão enraizado, né, tão consolidado. O que significa isso? Não existe uma lealdade partidária, se vota muito mais na imagem, na personalidade do representante do que no partido em si. E isso faz com que, muitas vezes, os votos mudem de uma eleição para outra. Um fenômeno que fez Marina Silva ter um bocado de voto em 2014 e, de repente, murchar em 2018. Então, o voto, ele não costuma ser da liderança ou do partido, costuma ser da imagem que se está querendo mais em determinada eleição. Com exceção para o caso do PT, ou se a gente quiser ser mais específico, do Lula. É ele que acaba organizando o sistema político brasileiro. Toda eleição, a gente já sabe, né, que o PT e o Lula vão aparecer ali com em torno de 29% dos votos de intenção de voto do eleitorado. Em relação aos outros, o que está acontecendo hoje em dia? Eles estão se organizando ao redor, né, da opção que seria o anti-PT. Eu não sou o PT, eu sou o diferente. Marina Silva tentou fazer isso em 2014, dizendo: eu sou a verdadeira mudança porque eu não sou nem PT nem PSDB. E aí aconteceu uma coisa curiosa, que as campanhas de Dilma e Aécio acabaram se ajudando, porque a campanha da Dilma disse: a Marina é pior do que o PSDB, não vota na Marina, pelo menos a mim você sabe quem eu sou. Ela é pior do que o PSDB. E a campanha do PSDB fez o quê? Disse que a Marina era mais PT outra vez. A Marina não é confiável, eu, Aécio, sempre estive contra o PT, a Marina esteve lá. Então, ela não consegue se colocar nesse lugar de fala da mudança, o Aécio se coloca como o verdadeiro anti-PT, sou eu que vou livrar as pessoas do PT. E em 2016, né, na eleição municipal seguinte, o PSDB foi o partido que mais conquistou prefeituras. O PSDB vinha numa onda assim, muito grande. Realmente, quem olhasse naquele momento pensaria o quê? Que o PSDB estaria no poder em 2018, chegaria ao Executivo Federal de novo. Ninguém imaginava que o PSDB ia, de repente, acontecer o que aconteceu, né? Aconteceu o que aconteceu, essa erosão na imagem do PSDB e na imagem das lideranças do PSDB. Então, eu acho difícil, nesse momento, a gente já dizer assim, né, taxativamente, essa liderança vai minguar ou essa liderança não, esse capital vai continuar para daqui a 4 anos. Tudo depende muito das disputas que estarão em jogo, tudo depende muito de como vai ser também o novo governo, o tipo de educação política que vai acontecer, e eu acho que é importante também a disputa dentro do mundo religioso. Né? Infelizmente, o que a gente vê hoje de maneira muito forte é evangélicos neopentecostais, principalmente, com adesão muito forte a Bolsonaro. Tem uma adesão muito forte, por quê? Porque quer uma nação cristã. E isso é completamente contra a democracia moderna. Não que a democracia moderna seja anticristã, isso é uma grande mentira. A democracia moderna ela é a favor da liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Então, é muito perigoso isso. Você saber que tem muitas igrejas, e os evangélicos crescem cada vez mais no Brasil, muitas igrejas que estimulam valores antidemocráticos. Então, a gente tem que ver também o que vai acontecer nos próximos anos dentro desses nichos, né?
das igrejas, do Edir Macedo, eu vi que já se manifestou agora. Edir Macedo defendeu o PT em 4 governos, ele esteve junto com o PT, né? Então, tem que ver como é que vai ser esse movimento aí também no Congresso, nos setores religiosos, como é que o governo vai lidar com este Congresso, que é um Congresso contrário a ele. Eu acho que muita água ainda vai rolar. Mas que uma coisa é muito certa, essa liderança do Bolsonaro não é uma liderança que a gente pode falar, essa liderança perdura, como a gente poderia falar, por exemplo, no caso do Lula, né? Uma coisa impressionante. Apesar da vitória ter sido apertada, ele venceu o orçamento secreto, ele venceu esse mundo paralelo que existe nas redes sociais, né? Nas igrejas. Então, assim, é uma vitória muito impressionante. O Lula conseguiu fazer isso sem a máquina. Bolsonaro conseguiria? Bolsonaro é uma liderança ambígua. É uma liderança que vai ali para dizer, olha, a gente não pode fazer protesto como o da esquerda. Mas isso só está acontecendo pela forma como se deu o processo eleitoral. Ora, o processo eleitoral se deu de uma maneira maravilhosa para ele. Até a Polícia Rodoviária Federal parando, né, fazendo blitz no dia da eleição, nós tivemos, né, com um volume altíssimo no Nordeste. Então, ele é uma liderança ambígua, eu acho que muita água vai rolar e que ele não tem um enraizamento no eleitorado, assim, a adesão à sua figura, como o Lula teve, porque o Lula teve uma coisa muito baseada na realidade, né? Políticas públicas, políticas sociais concretas. Professora, em relação às divisões, né, que mais uma vez ficaram claras, né, nessas eleições no eleitorado brasileiro, né, a primeira questão da religião, né, que a senhora falou, nunca antes na história desse país se discutiu tanta religião na campanha, independentemente do uso que foi feito nessa campanha, né, com esse viés autoritário, a gente percebe que veio para ficar essa discussão dentro do nicho evangélico, né? Nós temos países que, embora sejam estados laicos, a questão religiosa ela define as eleições, os partidos, os candidatos. A senhora acha que essa realidade veio para ficar no Brasil, essa divisão daqui para frente? E outra divisão, a divisão regional, né? Aquele mapinha vermelho e azul, né, que sempre sai nos jornais, que a gente vê sempre, ele se repete de uma maneira ou de outra, parecido em todas as eleições, mas dessa vez, até para a questão das ofensas que o Bolsonaro fez ao povo nordestino, ficou muito clara essa divisão. O Brasil ele vai ter que conviver também com o norte do país, norte e nordeste, mais progressista, e o sul mais retrógrado no sentido político daqui para frente? Olha, eu acredito que essa divisão Nordeste-Sul, que isso tende a perdurar ainda há algum tempo. A gente percebe que realmente o comportamento do eleitor é um comportamento muito diferente. Mas a questão religiosa, e até porque, digo isso até porque não começou na campanha do Bolsonaro, né? Já desde a Dilma, apesar da Dilma ter ganhado na última eleição também, ela ganhou em algumas cidades do Sudeste, né? Ganhou em Minas, ganhou Rio, a Dilma, mas já teve pelas redes sociais, a gente viu aquela xenofobia, né? Aquela coisa muito forte contra o voto nordestino, que isso também é um valor antidemocrático, né? É importante dizer que também o marketing da campanha do Bolsonaro não fez surgir esses valores antidemocráticos do nada. Eles tinham aonde mexer, né? Eles tinham aonde mexer porque é um país que se pensa muito pouco, né? Quando eu falo também, né, Brasil acima de todos, quem é esse Brasil? De quem eu estou falando? Se eu não posso falar da mulher, de políticas públicas específicas voltadas para a mulher, eu não posso falar do indígena, eu não posso falar do negro. Quem é esse Brasil que está em cima de todo mundo? Né? Quando a gente fala assim, poxa, quando a gente vai tirando, sobra o quê? Então, ele teve aí onde mexer, né? Onde temperar esses valores antidemocráticos. Então, infelizmente, eu acredito que isso tende a durar mais um pouco, isso não muda tão rápido, e acho que faltou também aos governos, digamos assim, progressistas, e um pouco mais para essa questão da educação política. Acho que isso ficou muito só no marketing, né? Nós somos o do povo, eles não são do povo, precisa ir para além disso, mas a questão religiosa, eu acredito que esteja em disputa. Até porque tivemos já evangélicos votando na Marina Silva, Serra, Aécio. Eu acredito que isso esteja em disputa e que pode, sim, ser um momento que venha a passar,
não é, o cristianismo não é uno, os evangélicos também não são unos, né? Tem o pessoal, os evangélicos, né, da frente pelo Estado Democrático de Direito, também é importante a gente lembrar disso. Então, é possível que esteja em disputa. Cabe a nós pensar quais são as estratégias, né, para mostrar para o pessoal, olha, é bacana que você possa ter a sua religião e eu também possa ter a minha. Eu vi algumas matérias, acho que até da Carta Capital, falando, não sei se foi a Carta Capital, se eu vi na BBC, que dizia a perseguição aos cristãos no Brasil já começou. Uma matéria sobre este segundo turno. Começou pelo pessoal do Bolsonaro, que não, né, invade a Igreja Católica. De repente, se você é um cristão que você está defendendo uma opção diferente, você não entendeu, você não vai ser salvo. Eu acho que está em disputa e vimos também importantes lideranças, o pastor Ricardo Gondim, da Bethesda, se colocando contra esse movimento desse cristianismo armado e não amado. A gente está recebendo aqui vários comentários. A Valéria Bordim. É muita audácia dessa gente que se acha povo. O Danilo Salustiano. Eles interpretaram a Constituição, as leis, como se fosse algo possível e de acordo com seus interesses. André Barros. No Amazonas não teve essa palhaçada. O Crowley. Parem, isso é vandalismo. Tem que entender que perderam. A Alba. Bolsonaro não tem liderança, tem mentira, fraude e muita falcatrua dele e dos filhos. O caminho do sol, ou a caminho do sol. Lula nos salvou. Eu queria só fazer um comentário aqui, Maurício e professora Joyce, que se a gente olhar o mapa eleitoral, na verdade, quem deu a eleição para o Lula foi São Paulo, se a gente fizer a comparação do segundo turno de 2018 com agora. O que foi a grande diferença dessa eleição em relação à votação que o Bolsonaro teve em 2018 e teve agora? Foi justamente a perda no Sudeste, e principalmente em São Paulo, e principalmente na Grande São Paulo. Esta talvez tenha sido o grande... Ele, inclusive, teve um leve crescimento neste segundo turno, percentual leve mesmo, quase na marca 0,4%. No Nordeste, ele teve mais 0,4% de votos no Nordeste do que no Sudeste. Obviamente, não estou falando aqui do volume, mas de como se comportou o jogo eleitoral no segundo turno. Então, capitais do Sudeste, algumas regiões do Sudeste, acabaram dando menos voto ao Bolsonaro, o que permitiu o Lula a ter essa vitória. E justamente sobre essa vitória do Lula, professora, tão apertada, num Congresso que já saiu no primeiro turno, vão ser muito mais à direita, muito mais refratário às ideias do PT. A senhora acha que, obviamente, ninguém espera, e se alguém espera, eu avisaria que não é bom esperar. Ninguém espera que o Lula faça algo assim, de uma guinada ao progressismo, à esquerda muito profunda. Ele terá que fazer um governo mais de centro, como já fez, inclusive, nos 2 primeiros mandatos. Eu estou me alongando, mas eu vou fazer a pergunta. A pergunta é, com o resultado de domingo e com o Congresso do jeito que saiu, ficará mais difícil para o Lula colocar em prática as promessas ou realizar as promessas que ele fez na campanha? Olha, se nós pensarmos só no Congresso, né, aparentemente a resposta seria sim, vai ficar mais difícil, porque é um Congresso, em grande parte, contrário ao Lula. Mas nós estamos falando também talvez o maior negociador, né, da nossa história, pelo menos da nova República, é o Lula. O Lula já tinha... o seu vice já foi do PL, né? O Zé Alencar era do PL. Então, a gente está falando do maior negociador, um cara que tem uma habilidade política, uma inteligência política muito grande. Colocou quem para fazer a transição? Colocou o Alckmin, né? E eu acho que a maior sacada do Lula nesta eleição foi colocar o Alckmin como vice. E eu lembro que muitas pessoas da esquerda, claro, ficaram chateadas, não é para fazer essa política de conciliação de novo, mas foi inteligente no sentido que ele percebeu que a esquerda não venceria esta eleição. A esquerda não venceria esta eleição e não venceu. A frente ampla, representada pelo Lula, que tinha um Lula como liderança, venceu essa eleição. Não foi a esquerda, ele percebeu isso.
não tem como a esquerda vencer, não tem como eu ganhar, né, só com o voto da esquerda. Então, chama o Alckmin e possibilita e torna mais crível o discurso da Frente Ampla, uma Frente Ampla pela democracia. Eu acredito que a gente tem que ter em mente que ele entrou para garantir o mínimo. Nós estávamos perdendo o mínimo. A democracia não morre deixando um aviso, deixando um bilhetinho, oi, estou dando tchau. Pelo menos não contemporaneamente. Contemporaneamente, o estímulo desses valores antidemocráticos, a erosão, o tempo todo isso de promover algo contra os ministros, né, do STF, do TSE, sem ter essa compreensão que seria muito importante que os brasileiros tivessem. A democracia não é o governo do presidente, é o governo do legislativo, executivo, judiciário. Isso é a democracia moderna. Garantir que um poder controle o outro. E isso é fundamental para que a gente evite a tirania. Essa democracia foi pensada para evitar a tirania. Então, o Lula está aí para garantir o mínimo, que a gente mantenha isso. Infelizmente, é o que eu acredito que a gente pode desejar nesse momento, manter o mínimo, e que ninguém pense que o mínimo é pouco. O mínimo é importantíssimo para a gente poder pensar e mais daqui para frente, para poder desejar algo melhor daqui para frente. Eu estava olhando, de vez em quando eu conseguia ver um ou outro comentário, e tinha alguém dizendo assim, a questão religiosa tem que ficar dentro da igreja, né? A questão religiosa não é para estar no mundo da política. E é um momento também que a gente precisa da razão, da racionalidade, mais do que nunca. A igreja já entrou no debate público brasileiro. Não dá para a gente dizer, agora sai daqui, entra lá e não volta mais. Primeiro, a gente precisa preencher esse espaço público de valores democráticos novamente. É até bom que os religiosos estejam nesse debate e percebam, né? Olha, não teve banheiro unissex, não teve perseguição da igreja, não teve nada disso. Isso foi a criação de um mundo imaginário, de uma mentira, né? E segundo a Bíblia, né, uma coisa até que a campanha do Lula chegou a explorar nesse segundo turno, o diabo é o pai da mentira. Então, o religioso não é para gostar da mentira. Então, pegaram no horário eleitoral, colocaram várias frases do Bolsonaro e colocaram é o pai da mentira, né, para o religioso fazer uma associação. É o mundo ideal? Não é o mundo ideal. O mundo ideal é que nos respeitássemos todos e aí nem estaríamos discutindo e entendêssemos que as leis são necessárias para evitar a tirania. No mundo ideal, a gente nem estaria discutindo o Bolsonaro e manifestantes fechando as rodovias. Nós não estamos nesse mundo e precisamos pensar em estratégia, né, para voltar em um momento que o debate público tenha uma qualidade maior e a gente possa produzir políticas públicas que ajudem a maioria da população, o grosso de fato, a maioria que inclui as minorias, né, também os indígenas, negros, mulheres, esses sim, também fazem parte do Brasil e merecem sempre ser lembrados. Já não foram na maior parte da nossa história. Professora, eu sei que um dos objetos de estudo da senhora é a direita brasileira. A senhora me falou que já passou um bom tempo estudando PSDB, e a gente teve uma eleição muito polarizada este ano, mas não é exclusivo da eleição deste ano. Sempre foi, mas sempre foi PSDB-PT, PSDB-PT. Mas de alguns anos para cá, o PSDB vem cada vez ficando menor, né? A gente pode dizer que ele está praticamente quase extinto. Eu queria lhe ouvir em relação ao que pode acontecer com o PSDB, e como Cidadania também é outro partido da direita tradicional, e se Simone Tebet surge como um nome que pode, de fato, unir essa direita tradicional, tendo uma opção, né, ao campo progressista e ao campo do Bolsonaro, da extrema-direita. Eu acredito que a Simone Tebet, ela se engrandeceu muito nesta eleição, já desde a CPI, o posicionamento assertivo da Simone, o posicionamento forte, né? O que aconteceu com a vacina, por que a vacina não chegou antes, exigindo a voz das mulheres na CPI. Eu acho que a Simone já começa a ganhar um corpo político desde aquele momento, não que não tivesse, mas eu estou falando de modo nacional, e a partir da campanha, claro, aí deixa de ser desconhecida do grande eleitorado, e surge com muita força também por se posicionar claramente, mesmo quando ela adere à campanha do Lula,
ela adere de uma maneira propositiva, né, dizendo tem erros, mas eu sou uma democrata, eu estou do lado da democracia. Então, ela construiu um espaço, ainda que a gente não tenha visto isso tanto em voto. O eleitorado, como eu disse no começo da entrevista, o eleitorado brasileiro é volátil, então ela vem construindo isso, e ela pode sim ser um nome de centro ou da direita democrática para tentar reconstruir essa direita democrática. Até porque a Simone Tebet é uma mulher, e isso é muito importante atualmente. Eu diria que a questão de gênero é incontornável. Não tem mais, depois que se começou a falar de direito das mulheres, algo que se começa a falar desde a década de 1990. Em 95, a ONU reconhece o direito das mulheres como direitos humanos, né, deixando bem claro que os direitos humanos até então tinham um molde realmente apenas masculino. Desde aí, isso vem se tornando incontornável, a ponto de a extrema-direita, que acha que a mulher deve ter um papel secundário, submisso, a extrema-direita também vai se aproximar das mulheres e de outros corpos insuspeitos, como os de negros, indígenas, porque é incontornável. Depois que uma parcela da população se reconhece como sujeito de direito, se reconhece como sujeito político, esse movimento vem sendo imparável, mesmo que a gente veja alguns retrocessos. Então, a Simone tem isso, ela é uma mulher, não é a Dilma, né, que está muito associada a um fracasso na economia, um fracasso do governo. Ela é uma mulher que vem aí, né, com uma imagem de racional, uma imagem de preocupada com a população, que esteve lutando na época da pandemia, preocupada com os enlutados, com os mortos. Então, a Simone é uma figura muito importante. E em relação ao futuro do PSDB, o PSDB ele colocou a passarela para o bolsonarismo passar, né? Não é assim, o bolsonarismo ficou forte e o PSDB caiu. Não foi isso. Na realidade, os escândalos da Lava Jato acabaram atingindo também o PSDB, a história dos metrôs em São Paulo e a imagem do Aécio Neves. O Aécio Neves, quando a imagem respingou nele, fez um mal enorme ao PSDB, porque o Aécio Neves era a liderança que apareceu e que convenceu a população que era o anti-PT porque não era o corrupto, porque era dos valores de bem, ele queria diminuir a maioridade penal, valores que são agora representados pelo Bolsonaro e bolsonarismo. Ele contestou a eleição logo depois de dar parabéns a Dilma pela vitória em 2014, ele contesta o resultado das eleições, ele armou a passarela, né? Jamais esperou que a passarela seria colocada o tapete vermelho e ele não estaria lá para desfilar. Então, na realidade, o que o bolsonarismo fez foi ocupar um espaço vazio. Saiu uma direita mais democrática e a direita autoritária pegou esse espaço. E aí, o que a gente viu? Uma parte da direita, né, se reposicionando em direção a esses movimentos autoritários e outra parte da direita tentando se repensar. Eu estava falando hoje mesmo sobre o PSDB, estava dando outra entrevista e eu disse, olha, tem um PSDBista muito inteligente nessa jogada que ninguém diz, que é o Alckmin. Então, cuidado aí ao falar que o PSDB morreu. Ele teve que sair do partido, mas a gente lembra do Alckmin como cara do PSDB. Né? Ele mesmo faz essa brincadeira, porque já foi candidato contra o Lula, fez aquela brincadeira, acho que Lula com chuchu vai dar legal, porque ele era chamado de picolé de chuchu. Então, assim, o Alckmin se reinventou. Agora é o momento também do PSDB, se quiser perdurar, se reinventar. Lembrar que ele tem uma história de defesa de visão de mundo democrática, né, que tinha um projeto político, não só programa eleitoral, mas projeto político, era o partido que defendia o parlamentarismo. Cabe ao PSDB se reinventar. Se vai conseguir, né, é algo que são cenas do próximo capítulo. Mas não está nada definido, né, de que esse espaço realmente será do Bolsonaro ou será do autoritarismo. Eu acredito que quando a gente começar a reestabelecer um debate de qualidade no espaço público, o PSDB talvez tenha uma chance maior, né, de voltar a, pelo menos parecido ao que ele era, do que como ele está agora. Enfim, política é cíclica. O PFL, né, morreu, nasceu bem, teve um montão de força, então
é esperar para ver o que vai acontecer. E o Luciano Bivar falou que não vai fazer oposição ao Lula de jeito nenhum, né, hoje. Professor, é interessante esse exemplo do Alckmin que a senhora trouxe, dizendo que ele, embora não esteja mais no PSDB, é uma força política viva, né, que representa esse setor do PSDB. Porque dentro desse mesmo raciocínio da pergunta da Fabíola, eu quero falar menos de legendas e mais da questão programática, justamente, né? A gente sabe que no Brasil o centro nunca existiu, né? Existiu no discurso político, mas nunca na prática programática. Eu lembro no movimento estudantil dos anos 90, nas reuniões da UNE, quando o pessoal da juventude do PSDB ia lá no microfone e falava, nós somos de centro-esquerda, o resto do pessoal rolava de rir no chão, né? Aqui é direita, neoliberal, tal, tal. Quer dizer, nunca houve de fato um centro. Mas agora a gente fala em direita democrática, né? Como a senhora falou. Quer dizer, o fato do Bolsonaro ter esgarçado a direita, né, para ser o extremo, ele abre espaço para que o centro programático exista no Brasil, independente da legenda, e qual seria o programa do centro programático no Brasil, na sua visão? Eu acho que há espaço aberto para se disputar a política brasileira hoje, né? Eu acredito que isso está aberto. Eu estou falando em direita democrática, lembrando sempre que eu estou falando aí do mínimo, né? Desse respeito ao resultado das eleições, o reconhecimento de quem ganhou, de quem perdeu a eleição. Não é uma direita democrática se nós formos pensar aí na questão da desigualdade que sempre se manteve e que não teve um olhar aí, fortemente preocupado em como diminuir essa desigualdade brasileira sempre muito forte. Se eu for pensar aí no que cientistas políticos costumam chamar de uma visão maximalista da democracia, que vai além do voto, né? Eu não estaria falando em uma direita democrática, mas eu estou falando agora nesse mínimo. Então, eu acho que o programa do centro talvez seja um programa o do Lula, né, que fez políticas, digamos, que davam o discurso para os pobres como protagonistas, mas, ao mesmo tempo, o governo do Lula, a gente sabe que os banqueiros também estiveram muito contentes, o governo do Lula praticamente não tinha oposição, era muito difícil. O Serra, em 2010, o Serra tinha uma música no horário eleitoral que era assim, quando o Lula da Silva sair, é o Zé que eu quero lá. Com o Zé, eu sei que anda. Sai o Lula e entra o Zé. E assim, Zé, ninguém conhecia Serra por Zé, mas não queria se colocar como oposição a Lula, né? Ou seja, aí também dificultou o caminho do PSDB de se construir como essa oposição forte ao governo Lula, porque ele se dizia melhor do que a Dilma para estar no governo. E tinha fotos do Serra ao lado do Lula nessa eleição de 2010 e não adiantava de nada, ele apareceu como candidato genérico, porque o Lula ia no programa da Dilma e dizia, minha candidata é essa, e o outro estava lá com foto, o Lula parado. Então, assim, eu acho que um programa de centro é um programa da social-democracia, é mais o programa do Lula. A imprensa estava esperando muito uma terceira via, né, nessa eleição, e, na realidade, a terceira via estava ali. A imprensa não viu, porque, né, às vezes, a gente não basta ver, aquela diferença que o Saramago faz entre o ver e o enxergar. A terceira via era o Lula. O cara foi fazer aliança com o Alckmin. Não era uma disputa ali da esquerda e da extrema-direita, era uma disputa da extrema-direita com alguém que estava no centro. Ele era a terceira via. O Moro, que desistiu, mas o Moro queria ser outro Bolsonaro. Um Bolsonaro mais honesto, um Bolsonaro moralista. O Ciro Gomes estava disputando o lugar do Bolsonaro, né, o lugar da direita também, que sabia fazer, que não estava só com bravatas, uma direita que sabia realizar. Ele fez essa mudança, por isso o Ciro perde muito também nessa eleição. Ele se apresenta na eleição passada como o cara que tiraria o Lula da cadeia, um cara de esquerda. Nessa eleição ele quer se colocar como a direita que realiza, um cara que quer falar mais contra o Lula do que o próprio Bolsonaro. Então, nós tínhamos pessoas disputando o lugar do Bolsonaro e tínhamos o Lula ali construindo a frente ampla, o centro, né? Era a verdadeira terceira via. Então, acredito que este programa de centro seja nesse sentido, né? Talvez ele vá ajudar a reconstruir esse centro democrático e também, já disse ali que não vai se reeleger, né? Não temos certeza disso, mas pode ser que pela primeira vez a gente veja o Lula dando um espaço para lideranças que não são do PT, como a Marina Silva, de certo modo injustiçada, né? Queria ser a verdadeira herdeira do Silva e não foi a herdeira rejeitada.
e talvez a Simone Tebet. Então, pode ser que o Lula ajude a reconstruir esse centro, e o papel da direita vai ser aí um papel dela se repensar, né? Por que que, de repente, deu tão errado, o PSDB brigou ali, Eduardo Leite e Dória, e acaba que não sai nenhum do PSDB, repensar o que fazer neste momento em que, né, os dados estão rolando, as possibilidades estão abertas. O Paulo Sena, nós aqui do Nordeste somos verdadeiros democratas e patriotas, nunca esqueçam disso. A Fátima Oliveira, parabéns aos nossos irmãos nordestinos, vocês deram um show, groselha, e não, falando sobre a máquina contra o Lula, e não foi por falta de injeção de dinheiro público na campanha do mitômano se reeleger. Felizmente, mesmo com toda a barbárie, a democracia venceu. O Félix Reis, adiós fascistas. Só um minuto aqui. A Aurora, parabéns pela mesa, Carta Capital. Muito esclarecedora a fala da professora. Eu aproveito esse comentário para agradecer muito a professora Joyce Martins. Obviamente, a gente teria aqui muito mais tempo e muitos mais temas para discutir, mas já estamos aqui no o programa caminhando para seu segundo bloco, a sua segunda fase. Professora, eu agradeço muito a presença da senhora. Espero que a senhora volte aqui no programa mais vezes. Nós certamente a convidaremos. Mas antes da senhora sair, obviamente, eu só queria que a senhora acompanhasse aí o vídeo que a gente vai assistir, é um vídeo curto, porque mostra também como a senhora falou bem, a senhora até usou um termo leve, e eu entendo, chamou o comportamento ambíguo do Bolsonaro, há outras descrições, vamos dizer assim, mais fortes, para dizer da forma como ele age, eu não direi isso, mas ele ficou ali primeiro em silêncio, tentando capturar e se beneficiar vamos dizer assim, esse capitólio rodoviário, essa baderna. Depois ele fez todos os acenos para sua base, continua fazendo acenos para sua base, mas quando os seus financiadores de campanha começaram a reclamar dos bloqueios, ele foi obrigado a ir então à live dizer, pedir para que os seus fiéis seguidores saíssem da estrada e liberassem um caminho para todos. Então, a gente vai assistir justamente o vídeo de ontem, um trecho da live de ontem à noite, quando o Bolsonaro pede aí encarecidamente para os seus apoiadores deixarem a estrada, mas a coisa é tão louca que tem gente achando que aquilo não é de verdade. É um dublê do Bolsonaro pedindo, dada assim, a profundidade da loucura e do transe que essas pessoas que estão na estrada estão vivendo. Então, vamos assistir. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Bem, a gente também tem, já para mostrar como, vamos dizer assim, a realidade vai seguindo, a realidade real, vamos dizer assim, vai seguindo enquanto os bolsonaristas estão ali presos no mundo paralelo, pedindo intervenção militar, bloqueando as estradas, mas o fato é que o mundo, os políticos responsáveis, os políticos profissionais estão se organizando para tocar a vida, já pensando em 2023 e já tendo o Bolsonaro como uma figura uma carta fora do baralho, uma figura do passado. E um dos fatos é que o Lula deverá comparecer na COP27 no Egito, que começa no dia 6 e se estende aí por 2 semanas, mas ele irá à COP27. Aliás, a política de meio ambiente, a gestão de meio ambiente será central na recuperação da imagem do Brasil e na recuperação também quer dizer, levar o Brasil de volta à cena internacional, à geopolítica internacional, será fundamental para que um governo Lula tenha também credibilidade interna. Quem fez a matéria sobre essa visita, sobre essa viagem, essa participação do Lula na COP27, e vai falar um pouco para a gente de quais são as consequências dessa decisão, o que pode se esperar dessa participação do Lula no Egito, é o Maurício Tuzou. Maurício, conta um pouco para a gente aí. Que a expectativa é grande, internacional,
quanto à presença do Lula e a retomada do Brasil como protagonista, né, da agenda ambiental, da agenda climática, né? O Lula lá no Egito, né, vai ser a COP27, vai ser em Sharm el-Sheikh, né, a cidade balneária do Egito. Ele vai ter uma série de agendas com líderes de outros países, né? O Joe Biden estará presente, Emmanuel Macron também, provavelmente o Olaf Scholz, né? E também vai conversar com as ONGs. Lá vai ser um momento que ele vai poder estar conversando tanto com a sociedade civil brasileira quanto internacional sobre essa retomada da agenda, né? E as ONGs, inclusive, já enviaram, isso que eu estava dizendo quando cortou, enviaram formalmente uma carta para o Lula com pedido de que o Brasil se ofereça para ser anfitrião da COP29, né? Não, essa agora vai ser a 27, vai ter 28 ano que vem. O Brasil se ofereceria para ser 29, para marcar de fato essa retomada do Brasil como um player protagonista aí da agenda ambiental e climática. Muito bem. Fabiola, pensando, obviamente, depois dessa semana agitada, eu espero que as pessoas possam descansar um pouco. Agora que o Lula ganhou, pergunto se é possível comer a picanha e tomar uma cervejinha. Aproveitar que as estradas vão ser desbloqueadas, eu sei que está chovendo muito no Brasil, espero que esse clima melhore, mas apesar dessa semana conturbada, você acredita, aliás, você diria para o pessoal aí prestar atenção em qual assunto? O que deve ser o foco dos próximos dias? Bom, só um detalhe, aqui no Nordeste não está chovendo não, viu? Tá um sol danado. É, a gente tem essa questão da transição, né, que tem que observar no que vai dar, mas eu acho que a gente precisa ficar atento ainda a outras tentativas golpistas que podem surgir. Eu acho que o movimento está cada vez mais fraco, sabe? Eu acho que ele não se sustenta por muito tempo, mas a gente não pode duvidar da capacidade de Bolsonaro e seus seguidores de se reinventar e de criar problema, né? É ficar de olho em outros atos golpistas que podem surgir pela frente. O Rodrigo Cunha pergunta: Marina Silva será ministra do Meio Ambiente? É uma das possibilidades, embora eu acho que esse estágio das certas pastas ainda não está decidido, até porque o Lula prometeu criar uma pasta dos povos originários, que em alguma medida passa também a ter uma relação com o meio ambiente. Então precisa ver como é que vai ser esse desmembramento. O fato é que os nomes que parecem certos até o momento, Rodrigo Cunha, é o Padilha, que era cotado até pouco tempo para ser o ministro da Fazenda, mas, diante das necessidades do Lula de ampliar as conversas no segundo turno, incluir economistas ligados ao PSDB, economistas de uma linha mais liberal, esse ficou um pouco nublado, essa questão de quem será o ministro da Fazenda. Flávio Dino é cotadíssimo para assumir o Ministério da Justiça ou, eventualmente, o Ministério da Segurança Pública, se vier mesmo um desmembramento. O Haddad provavelmente voltará para a educação ou terá alguma função no Palácio do Planalto. A Simone Tebet, cotadíssima para a agricultura. Esses são aí os nomes mais relevantes, mais fulgurantes nessa lista. A gente estava conversando... Só acrescentando essa tua lista e lembrando também o Rodrigo que perguntou sobre a Marina, o Lula vem com uma novidade aí, que é a criação da Autoridade Climática, que vai ser uma instância governamental que vai cuidar da transversalidade das questões ambientais entre todos os ministérios. Promete ser algo muito forte. Quer dizer, além do ministro do Meio Ambiente, além do ministro dos Povos Originários, tem o presidente da Autoridade Climática. Não me surpreenderia se a Marina Silva ficar nesse lugar aí. É um palpite. Pois também tem essa grande possibilidade. A gente estava discutindo um pouco sobre as consequências, se alguém será punido, não só o Bolsonaro e seus filhos, diante de todos os crimes cometidos e tudo que eles fizeram ao longo desse governo, mas também a todos esses translocados, de Roberto Jefferson a Carla Zambelli, passando pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Eu queria dizer que dessa vez, pelo menos, alguém ou alguma parte disso precisaria ser punido, porque o Brasil repete sempre a história de uma espécie de lei de anistia ampla e restrita o tempo todo. Foi assim com os militares, foi assim em outros momentos de transição, e nesse momento, inclusive para deter essa onda de extrema-direita, seria necessário ter algum grau de punição. Eu acho, por exemplo, que esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que fez o que fez durante essa campanha,
deve e deveria ser um dos primeiros. Eu não espero que ele seja o último, o único bode expiatório, porque seria pequeno demais, mas certamente alguém que deve responder pelos seus crimes e pelos seus atos nessa campanha contra a democracia, contra a vontade da maioria nas urnas. Já existe um pedido de cassação de Carla Zambelli, né? Tem esse pedido de cassação de Carla Zambelli. O André Janones hoje fez uma ligeira piada dizendo que ela fugiu do país. Eu acho que ela deve ter viajado. Carla Zambelli vai assumir, mas é uma questão aí também complicada. De qualquer forma, o Bolsonaro deve ter uma proteção inicial do PL, né, que promete dar ao presidente um salário, alguma função no partido. Agora, o Centrão vai cozinhar o Bolsonaro por um tempo para testar, inclusive, como será a primeira fase do governo Lula. Se tudo se encaixar e eles chegarem a um bom acordo, não me espantarei se em pouco tempo o Bolsonaro também ser jogado no mar pelo PL e pelo Centrão, por conta das novas conveniências e da nova conformação do quadro político brasileiro. Bem, eu agradeço quem acompanhou a gente até agora, Fabíola, Maurício. Foi uma semana, vamos dizer assim, muito, muito, muito interessante do ponto de vista jornalístico, muito cansativa para todos nós, mas é o que faz a diferença. Eu espero que quem nos acompanhou tenha ficado satisfeito. Continuem acompanhando os canais da Carta, os programas da revista, continue curtindo, indique para os seus amigos, façam a inscrição aí de membros, contribuam da forma que puderem. O canal já está se aproximando dos 500 mil inscritos e a gente conta com vocês para ganhar mais relevância nesse debate público. Maurício, Fabíola, até a próxima e obrigado a quem nos acompanhou.